Olá, eu sou a Patrícia e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre advocacia sistêmica. Não sai daí não, porque ontem eu assisti uma entrevista com a Tata Werneck entrevistando a Paola e num determinado momento ela chamou o Jorginho, que é um lutador de MMA, para conversar, e aí ela fez a seguinte brincadeira. Ela falou assim: qual é a diferença entre um advogado e um lutador de MMA? Aquele que quer destruir, destroçar, detonar, acabar usando até de golpes baixos com o seu adversário e o lutador de MMA. Qual é a diferença? E o Jorginho riu, mas aí veio para mim que a gente tinha conversado sobre isso, né? Sobre o paradigma que está inserido a classe dos advogados. Concorda? É esse paradigma. É um paradigma daquele que quer brigar, que o advogado tem que ser bélico, tem que ser briguento, tem que defender a sua causa com unhas e dentes, enfim. E é uma realidade absoluta? Existe realidade absoluta? Qual é o paradigma que está gerenciando isso? É claro, né, que a gente sai da faculdade com muito disso, o que vem se modificando com esse novo paradigma. E o que é um paradigma? É exatamente o sistema de crença, né? Para tratar, né, que seja uma brincadeira, mas que isso aí resulta num pensamento aí coletivo, né? É uma opinião, né, de que o advogado tem que ser assim, e a opinião resulta do quê? Resulta de experiências armazenadas na memória, né? E aí que vem o pulo do gato, né? Vamos falar assim. Porque essas experiências armazenadas na memória, para um advogado sistêmico, ele é uma verdade? Essas experiências são verdades absolutas? Claro que não. Não são. Por que não são? Porque a gente vai vivenciando desde lá, exatamente do mapa do território. O mapa, eu quero dizer que é o sistema de crença, como eu disse, e o território é a nossa essência. É exatamente como é que a gente vai unir, né, ligar, conectar a nossa essência, né, com o nosso sistema de crença, com o nosso mapa. Vai ser exatamente unir o pensamento, né, o sentimento, as emoções e as ações, as reações. Quanto maior o meu padrão de observação, de onde surgiu esse sistema aí de crença, essas memórias estão armazenadas, quanto maior essa minha observação do processo do pensamento, eu não vou nem falar do próprio conteúdo em si, mas do processo de como se faz o pensamento e como a gente está viciado nele, né? Quanto maior, nossa, essa observação, menor o nosso padrão reativo de luta e fuga, e maior são as opções de resolver efetivamente a causa do seu cliente. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção clara de que o pensamento, ele cria, sim, a nossa realidade, uma vez que a gente começa a pensar da mesma forma, a gente se vicia no processo do pensamento, e aí a gente tem as mesmas ações que chegam nos mesmos resultados. Por isso que ele cria a nossa realidade, ele chega nos mesmos resultados. E como é que a gente dá um olhar diferenciado para isso, né? Se observando, se auto-observando e observando o comportamento do outro, né? Porque existe o outro. Existe o outro. Existe a forma como eu vou me relacionar com o outro. Você acha que a gente entra numa guerra? E aí eu tô falando bem de, né, de ganha e perde. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que a gente está injustiçado, de que a gente foi ferido, de que a gente foi traído. Um advogado está lá no seu escritório, seja ele sistêmico, seja ele do modo tradicional, enfim. Aí chega uma pessoa, um cliente, e fala, se for dissolução de sociedade. Meu sócio,
ele sempre arruma um jeito de me deixar de lado, de tomar as principais decisões. Então, o que uma pessoa, um advogado sistêmico já está enxergando aí? Ele já está enxergando uma emoção aí de abandono, de rejeição que ele já carrega, e se for aquele sócio ou se for qualquer outro sócio, o sentimento dele já está lá dentro. Ele já vai se identificar com aquilo. Em outras situações também. Chega o sistema familiar, chega lá no seu escritório uma questão, bom, eu vou me separar porque o meu marido me traiu, ou porque ele só olha para a família dele, ou porque ele não olha com todo cuidado para o filho, eu estou sempre de escanteio. O que um advogado sistêmico que agrega habilidades, como eu disse, agrega habilidades da PNL, do coach, da psicologia, às vezes tem uma formação em constelação, às vezes tem uma formação em psicologia, às vezes tem uma formação em coach, comunicação não violenta, e às vezes tem conhecimento, mas ele agrega isso para levar para o seu cliente. Né? O que ele já vai enxergar nessa esposa, nesse marido que está falando aí, né? Já vai aquele sentimento que ela sente de abandono, de não ser boa o bastante, de estar sempre de escanteio, já vem a emoção, né? Então o que a gente faz? A gente separa o fato da emoção. Esse é um novo paradigma e é incrível, porque a gente de fato entrega para o cliente aquilo que ele vem buscar, aquilo que ele quer. A gente consegue transformar, transmutar, transcender aquele contexto em um novo cenário de novas possibilidades, de diversas possibilidades. Percebe? Porque aquilo que estava sempre, eu sempre sou injustiçada, eu sempre sou abandonada, eu sempre sou traída, eu sempre sou deixada de lado, as pessoas me trocam com facilidade, eu perco o emprego com facilidade. Por quê? Porque é o sistema de crença dela, aquilo que ela de fato, porque o sentimento está lá dentro. Então, em qualquer lugar que ela esteja, não adianta ela trocar, não adianta ela precisar trocar o quê? Ela precisa trocar aquela ideia, aquele pensamento, ela precisa reinterpretar. Não é isso? Ela precisa ressignificar, que é uma ferramenta da mediação. A mediação quântica. Todos nós somos seres quânticos? Somos. Por quê? Porque os recursos estão dentro de nós. É só a gente olhar para dentro. É só a gente olhar, é só a gente buscar isso, ressignificar, se empoderar nesse novo cenário, nesse novo contexto, nesse novo paradigma. Por isso que eu falo muito do mapa do território, que é para a gente casar isso aí, para a gente unir, para a gente religar, para a gente se reconectar com essas ideias novas e deixar essa opinião, né, de o advogado só briga, só destrói o adversário. Essa opinião é memória armazenada, né, de um paradigma que é no sistema subconsciente coletivo, já está aí, e para trocar sempre o novo é mais complicado, é mais difícil, mas a gente está aí para isso, não é isso? A gente tem que evoluir, a gente tem que mudar, transmutar, e é isso que a gente vai fazer na advocacia sistêmica, já está acontecendo. Então, de fato, o advogado vai ganhar uma causa, ele só precisa saber o lugar, da onde ele está falando, né? Qual foi a primeira vez que você, advogado, defendeu alguém? Qual foi a vez que você, cliente, procurou um advogado atribuindo exclusivamente a culpa ao outro? Quando é que surgiu cada isso? Vamos observar o processo para a gente não se identificar com a causa? Se eu tenho um filho no hospital, passou por uma cirurgia grave e o plano de saúde negou pagar, e chega uma cliente com um filho que acabou de falecer, como de fato aconteceu, e o plano de saúde tinha negado, qual é uma tendência humana? É a gente se identificar com aquilo. Por isso que a gente tem que ir para a essência, né? Para ir para a consciência, para aquele lugar seguro, e saber que o lugar que você está falando de advogado não é o lugar do cliente. Porque aí sim você vai entrar numa briga, né? Numa briga e não numa luta. Porque aí o MMA, né? Que são as lutas, que tem regras, que tem o sistema ganha-ganha, que eles se respeitam, que é exatamente isso que o advogado
pode fazer e deve fazer até eticamente, respeitar o outro. A gente pode ganhar uma causa, a gente pode falar de um lugar seguro, mas a gente tem que saber exatamente do lugar que a gente está falando, não se identificando e sim separando o fato que está acontecendo daquela emoção que vem junto, né? Separando o julgamento, a gente suspende um pouco o julgamento. Esse sistema aí de crença do certo e errado da verdade absoluta. A verdade absoluta é a verdade para aquela pessoa que de repente amanhã nem vai ser mais, hein? Nem vai ser. A gente sabe? Sabe ou não sabe, você é advogado? Que ela muda de ideia. Então de repente amanhã essa verdade nem é mais. Por isso que é importante esse olhar sistêmico, esse novo pensamento. Tá ok? Deu para dar uma... vendo como é de fato esse sistema de paradigma, a gente tinha falado, e aí veio essa entrevista falando exatamente disso, que é o sistema do advogado. Mas o advogado, ele sim pode defender você, representar seus interesses e entregar aquilo que você veio buscar e não aquilo que você interpretou que é melhor para você. Deu para entender? E aí sim você tem seus interesses inteiramente satisfeitos. E é isso que a gente quer, tá bom? Beijo! Até a próxima!